deputada Perpétua, que também se encontra no plenário. Essa semana, deputada Érica, foi uma semana muito expressiva do que é esse governo. Diferentemente do que eu ouvi agora há pouco aqui no plenário, quero avisar que nós estamos fazendo uma ação para recorrer da derrubada da liminar que trouxe de volta o senhor Sérgio Camargo à presidência da Fundação Palmares, porque a Fundação Palmares não pode ter na sua presidência um racista. A Fundação Palmares não pode ter na presidência alguém que nega o quilombo dos Palmares, que nega Zumbi. Não pode ter na sua presidência alguém que nega a existência da escravidão no Brasil e que acha que Marielle podia ser morta. E alguém que acha que os negros no Brasil não sofrem racismo, nem mesmo que haja racismo estrutural no nosso país. Portanto, nós recorreremos judicialmente para que a Fundação Palmares não tenha no seu comando uma pessoa com essas características e com essa visão. É importante, deputada Érica, que preside essa sessão, que a gente essa semana consiga, no final dos trabalhos aqui da semana, nesse plenário, consiga registrar aspectos importantes que conseguem dizer o que é este governo. Esse governo precisa explicar muito à sociedade as suas ações, os seus discursos, as suas definições políticas e os seus pronunciamentos através dos seus ministros. Ontem, talvez, a fala do ministro Paulo Guedes tenha sido muito expressiva da essência desse governo. Esse governo que tem herdeiros da ditadura, que tem familiares ligados profundamente à milícia do Rio de Janeiro. Aliás, essa relação precisa ser explicada, eles não respondem a esse questionamento da relação com a milícia. Esse governo que cada vez mais se militariza, todo o núcleo do governo agora é militar, nem a ditadura militar fez isso. Aliás, a Casa Civil agora tem que ser chamada de Casa Militar, não é mais a Casa Civil, não é? E além disso, tem uma capa, tenta se blindar com uma capa anticorrupção, quando é um governo muito corrupto. E a blindagem é o senhor Sérgio Moro, que, por tudo que sabemos, não tem nada de ético, não tem nada de lícito, muito menos de anticorrupção, pelas suas atitudes completamente não isentas e parciais no exercício da magistratura e no exercício do Ministério da Justiça, né? Na medida em que ele blinda a família Bolsonaro dos crimes a que supostamente está vinculado e na medida em que ela atua parcialmente no Ministério da Justiça. Mas a fala do senhor Paulo Guedes ontem, ela expressou claramente o vínculo de alma deste governo a uma elite, a uma parte dessa elite que é podre, que é distante da realidade do povo brasileiro e da sua maioria. É uma elite preconceituosa, que acha que pobre é sub-raça, que acha que não há pessoas a serem cuidadas, pessoas que têm que ser tratadas sempre embaixo da bota, embaixo do coturno, embaixo da sua visão arrogante e numa visão que existe raça superior. Aliás, o nazismo era isso, né? Estado e raça é igual a uma coisa só. Isso era o nazismo. O senhor Roberto Alvim expressou a essência nazista na sua fala na Secretaria de Cultura, antes de ser demitido, e agora o senhor Paulo Guedes faz igual. Quando ele diz que empregada doméstica não pode viajar, não. Por isso que o dólar precisa estar alto. Porque empregada doméstica não é gente para eles. Não pode nem ter desejo de lazer, de vida, sonhar com algo que os outros podem sonhar e realizar. Esse preconceito, essa distância, esse apartheid, isso é típico da visão neofascista que está tomando conta do Brasil. O senhor Paulo Guedes está aprendendo também, na medida em que no Chile ele não tinha nem competência, nem posto
para fazer o que dizem que ele fez, que foi a reforma da Previdência. Lá ele era aprendiz de parasita. Agora ele é o próprio. Ele aprendeu lá e veio fazer aqui, que é tirar direitos. As empregadas domésticas já vão sofrer muito com a reforma da Previdência feita neste país. Muito. Porque essas mulheres, apesar das nossas vitórias aqui dentro, e são na maioria negras, mulheres negras, então, além de uma fala elitista, de viés neofascista, preconceituoso, de visão de sub-raça, de subgente, eles ainda têm uma visão racista, estabelecendo o racismo institucional, estrutural que se exerce nesse país. Mas eles, além disso, vão tirando direitos cada vez mais. Essa maioria negra que é empregada doméstica, a maioria precarizada, porque apesar de nós termos aprovado aqui a emenda constitucional que dá direito à empregada doméstica, direitos iguais como todas as outras trabalhadoras e trabalhadores, elas ainda não alcançaram esses direitos na sua carteira de trabalho na grande maioria das casas. E essas mulheres não alcançarão mais a aposentadoria nesse país depois da reforma da Previdência proposta por este governo e aprovada neste plenário. Então ela já vem sofrendo. Hoje o desemprego é brutal nesse país. Hoje a população majoritária desse país só perde, e quem ganha é banco, é capital financeiro e essa elite que, mais do que indignação, muitas vezes nos dá nojo, nos dá asco. E essa fala de Paulo Guedes me dá exatamente esses três sentimentos, né? Então é preciso que a sociedade brasileira enxergue isso para compreender que governo é esse e que a gente possa virar a página nesse país para ter políticas justas, governos justos, liberdade e superação da desigualdade no Brasil. Obrigada, presidenta.